Epicteto foi escravo e era mais livre que qualquer homem livre. Estoicismo moderno, Roma, século I. Um homem está acorrentado a uma coluna de pedra fria. Seu dono, por puro tédio ou talvez por prazer, começa a torcer sua perna, lentamente, com método, esperando o grito, esperando a súplica, esperando a quebra. O escravo apenas observa e, com a serenidade de quem comenta o tempo da manhã, diz uma única frase: vai quebrar. O osso estala. E ele continua, sem alterar a voz, sem desviar o olhar: eu te avisei. Esse homem se chamava Epicteto, nasceu escravo, foi torturado, mancou até o último dia da sua vida. Não tinha posses, não tinha família, não tinha direitos, não tinha sequer um nome próprio. Porque Epicteto em grego significa o adquirido, o comprado, a propriedade de outro ser humano. E ainda assim, preste muita atenção no que vou dizer agora. Ele era mais livre do que qualquer senador romano vestido de púrpura, mais livre do que generais condecorados retornando da guerra, mais livre, inclusive, do que o próprio imperador. Como isso é possível? Porque Epicteto descobriu o segredo que aniquila todas as prisões invisíveis nas quais o homem moderno vive sem perceber que vive. As correntes que você não vê, as grades que você mesmo construiu, as celas mentais nas quais você entra todas as manhãs ao desbloquear o celular antes mesmo de abrir os olhos. E é exatamente isso que você vai entender nos próximos minutos. Não como teoria distante, não como filosofia de livro empoeirado em prateleira de biblioteca, mas como protocolo de libertação que pode começar a operar em você antes mesmo deste vídeo terminar. Eu te aviso, com toda a honestidade que um amigo deve a outro, o que vem a seguir vai te incomodar, porque quando você compreender o que Epicteto realmente ensinava, não vai mais conseguir reclamar da sua vida do mesmo jeito de ontem. Não vai mais conseguir culpar o chefe, o trânsito, o passado, a opinião alheia ou a sorte pelos seus dias amargos. Vai descobrir, talvez pela primeira vez, que a chave da sua cela sempre esteve no seu próprio bolso. Respira fundo, sai do automático e vem comigo. Existe uma mentira confortável que se conta sobre Epicteto, e essa mentira é repetida em livros, em palestras, em vídeos por toda a internet. A mentira é a seguinte: que Epicteto era um homem doce, sereno, gentil, um sábio sorridente que acolhia seus alunos com afeto paternal e palavras de conforto. Esquece isso, apaga essa imagem da sua mente, porque o Epicteto real, o homem de carne, osso e cicatrizes, era brutal, era duro, era em muitos momentos implacável com aqueles que se diziam discípulos da filosofia. Ele humilhava alunos publicamente diante da turma inteira, chamava-os de covardes, chamava-os de cadáveres ambulantes que ainda não tinham percebido a própria morte. Dizia, com a voz firme de quem não está disposto a perder tempo: vocês não passam de carne carregando um pouco de espírito apressado. Por que ele fazia isso? Por crueldade? Por arrogância? Por amargura de quem viveu acorrentado? Não. Ele fazia isso por amor, mas não pelo amor adocicado que o mundo moderno aprendeu a esperar. Era o amor severo de quem entendeu uma verdade que a indústria da autoajuda contemporânea esconde de você todos os dias, em todos os feeds, em todas as frases motivacionais cor de pastel. A verdade é esta: a consolação adia a libertação. Pensa nisso por um instante. A consolação adia a libertação. Quando alguém te diz que está tudo bem, que não foi sua culpa, que você é incrível do jeito que é, que merece descanso, que merece compreensão, que pode ir no seu tempo, o que essa pessoa está fazendo, na verdade, é te oferecendo um travesseiro mais macio dentro da cela. Ela está te ajudando a dormir melhor na prisão. Mas não está abrindo a porta. Epicteto não veio te oferecer travesseiro. Epicteto veio arrombar a porta. E é por isso que ele incomoda. É por isso que muita gente lê uma frase dele e fecha o livro.
É por isso que ele não viralizaria com facilidade nas redes sociais de hoje, onde tudo precisa ser palatável, suave, instagramável. Porque Epicteto não te pergunta como você está se sentindo. Ele te pergunta outra coisa, muito mais incômoda. Ele te pergunta o que você está fazendo com a vida que te foi dada. E essa pergunta, meu amigo, minha amiga, não tem onde se esconder. Você pode bloquear notificações, pode trocar de canal, pode fingir que não ouviu. Mas a pergunta continua ali, ecoando no fundo do peito, naquela hora exata em que você apaga a luz e fica sozinho com o teto e com o pensamento que você passou o dia inteiro tentando evitar. O que você está fazendo com a vida que te foi dada? Repare numa coisa fascinante. Os alunos de Epicteto, depois das humilhações, não fugiam. Pelo contrário, eles voltavam no dia seguinte e no outro, e no outro. Voltavam porque, em algum nível profundo, eles reconheciam que aquele homem aleijado, vestindo trapos, vivendo numa choupana com uma única lamparina e um catre de palha, era a única pessoa em Roma que estava tratando eles como adultos. A única pessoa que acreditava que eles eram capazes de mais. A única pessoa que se recusava a infantilizá-los com gentilezas vazias. E aqui está o paradoxo que pouquíssimos enxergam. Aquele que te conforta sempre te mantém pequeno. Aquele que te confronta com verdade te dá a chance de crescer. Marco Aurélio, anos depois, sentado em sua tenda de campanha nas margens geladas do Danúbio, escreveria nas suas anotações pessoais que aprendeu com seus mestres a evitar as palavras vazias, os elogios fáceis, as consolações que adormecem. Ele aprendeu isso lendo Epicteto, lendo o escravo aleijado que ousou tratar imperadores como ele tratava seus alunos, sem reverência, sem subserviência, sem afago. Agora pensa na sua vida. Pensa nas vozes que você escolhe ouvir todos os dias. Pensa nos conteúdos que você consome quando está triste, ansioso, perdido. Eles te empurram para frente ou te empurram para o sofá? Eles te lembram do que você é capaz ou te ensinam a achar bonito ser frágil? Porque tem uma diferença abissal entre acolher a sua dor e celebrar a sua paralisia. Epicteto sabia disso. E é por isso que ele continua relevante 2000 anos depois, enquanto milhares de gurus de feed serão esquecidos antes do próximo verão. A filosofia dele não veio para te fazer sentir bem, veio para te fazer ser livre. E essas duas coisas, mais vezes do que gostaríamos de admitir, caminham em direções opostas. Então, antes de seguirmos adiante, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez te incomode um pouco. E tudo bem se incomodar. Aliás, é exatamente o ponto. Você quer continuar sendo confortado ou está disposto a começar a ser confrontado? Porque o que vem a seguir, o que Epicteto realmente ensinava sobre liberdade e controle, só funciona para quem responde honestamente a essa pergunta. E só faz sentido para quem está cansado, verdadeiramente cansado, de viver dentro de correntes que ninguém mais consegue ver. Epicteto carregava correntes de ferro nos tornozelos. Você carrega correntes de dopamina no córtex cerebral. E aqui está a parte mais cruel da comparação. As dele faziam barulho, as suas não. Pensa comigo, com calma, sem pressa, sem se defender ainda. Epicteto tinha um dono que controlava o destino do seu corpo. Você tem um algoritmo que controla o destino da sua atenção. E a atenção, preste atenção nisso, é a matéria-prima da sua vida. É com a atenção que você ama, que você pensa, que você cria, que você existe. Tudo aquilo para o qual você não consegue dirigir sua atenção simplesmente não acontece em você. Não importa se está acontecendo ao seu redor. Se sua atenção não toca, sua vida não registra. Então, quando alguém captura sua atenção sem o seu consentimento profundo, essa pessoa, essa empresa, essa plataforma está fazendo algo que, em essência, é exatamente o que um senhor de escravos fazia.
Está dispondo do seu tempo de vida sem a sua autorização real. Está colhendo os minutos da sua existência como quem colhe trigo num campo que não plantou. Epicteto era vendido em mercados públicos de Roma, com um cartaz preso ao pescoço informando o preço. Você é vendido em painéis publicitários invisíveis toda vez que abre um aplicativo. Seu nome não aparece, mas seu perfil sim. Sua idade, sua localização, seus medos, suas inseguranças, seus desejos secretos, tudo isso é empacotado e leiloado em milissegundos para o maior pagante. E o pagante compra com dinheiro real o direito de moldar o que você vai pensar, sentir e desejar nas próximas horas. E aqui chegamos no abismo da nossa época. A diferença mais brutal entre Epicteto e você não é a tecnologia, não é o conforto, não é a higiene, a medicina ou a expectativa de vida. A diferença mais brutal é esta: ele sabia que era escravo. Você não sabe. Repete isso na sua cabeça, devagar. Ele sabia. Você não sabe. E ninguém é mais difícil de libertar do que aquele que está convencido de que já é livre. O preso que sabe que está preso ainda olha para a porta com fome. O preso que acha que mora num spa de luxo decora a cela com plantas e chama isso de vida. Existe uma frase que precisa entrar dentro de você como uma faca entra no pão fresco sem resistência até o cabo. A pior prisão é aquela que você acredita ser liberdade. Pensa no seu dia de ontem. Não num dia idealizado, num dia heróico que você gostaria de ter vivido. Pensa no dia real, banal, terça-feira qualquer, sem feriado, sem evento especial. Em quantos minutos você esteve verdadeiramente presente, conduzindo sua atenção pela rédea, escolhendo onde ela ia pousar? E em quantos minutos sua atenção foi conduzida por outra coisa, por outro alguém, por uma voz que não era a sua, por uma mão que não era a sua? Você acordou e, antes mesmo de respirar 3 vezes, sua mão buscou o celular. Por quê? Você decidiu. Você pensou na noite anterior, antes de dormir, vou começar amanhã verificando notificações? Não. Foi automático. Foi reflexo. Foi um corpo treinado por anos a obedecer um estímulo que ele mesmo não escolheu instalar. Isso, meu amigo, minha amiga, tem um nome muito antigo. E o nome não é hábito. O nome é servidão. Epicteto reconheceria isso na hora. Ele diria com aquele jeito direto e sem cerimônia que tinha, que existe muito pouca diferença real entre o homem que obedece a um senhor e o homem que obedece a um impulso. Os dois fazem o que outra coisa quer. Os dois entregam o dia para uma força externa. A diferença é apenas que o segundo se ilumina por dentro com uma ilusão chamada escolha. E olha, eu não estou aqui para te culpar. Eu também caí. Eu caio. A engenharia por trás dessas correntes invisíveis foi construída por algumas das mentes mais brilhantes da história humana, recebendo salários astronômicos para descobrir, com precisão científica, qual cor, qual som, qual intervalo, qual recompensa intermitente faz seu cérebro liberar o exato microgota de dopamina que mantém você voltando. Não é luta justa. Você está num ringue contra um inimigo que estudou seu sistema nervoso por décadas, enquanto você nem se deu conta de que tinha entrado no ringue. Mas e então? Significa que estamos perdidos? Significa que a liberdade interior é impossível na era das telas? Não. Significa que ela é mais necessária do que jamais foi. Significa que o trabalho que Epicteto fazia consigo mesmo todas as manhãs, lá no século I, com poucas distrações no mundo ao seu redor, é um trabalho que você precisa fazer com uma intensidade 10 vezes maior, hoje, agora, no século XXI, cercado por sistemas projetados para impedir exatamente esse trabalho.
E é por isso que tantas pessoas, mesmo com casa, comida, plano de saúde, geladeira cheia, viagens nas férias, estão caminhando pela rua com o olhar vazio, com o peito apertado, com aquela sensação esquisita de que estão vivas, mas não estão presentes. Aquela sensação de que o filme está passando, mas elas não estão na sala. Aquela sensação que ninguém sabe nomear direito, mas que todo mundo, em algum momento dos últimos meses, sentiu. Essa sensação tem nome. É o nome que Epicteto daria sem hesitar, se você o trouxesse de volta hoje e mostrasse o seu cotidiano: cativeiro. E reconhecer isso, doer com isso, parar diante disso, é o primeiro ato verdadeiramente livre que um homem ou uma mulher pode realizar nos tempos atuais. Porque ninguém quebra a corrente que finge não existir, mas qualquer um, ouve bem, qualquer um pode começar a quebrar a corrente que ousou enxergar. E é exatamente para isso que existe a próxima parte deste vídeo. Para te entregar a ferramenta, para te entregar a pergunta-chave. A pergunta que Epicteto fazia a todo aluno antes de aceitá-lo e que separava, de um lado, os curiosos que iam embora em 2 semanas e, do outro, os homens e mulheres que saíam dali transformados para sempre. Mas eu te aviso, mais uma vez, essa pergunta não é confortável. Ela morde, ela exige. Respira e vamos juntos. Imagina a cena. Um jovem chega à choupana de Epicteto, lá em Nicópolis, na costa oeste da Grécia. Trouxe consigo cartas de recomendação, trouxe roupas finas, trouxe a expectativa, comum entre os jovens romanos abastados daquela época, de que estudar filosofia era um passo elegante na carreira política, um adorno intelectual, um verniz de cultura para impressionar o Senado e as mulheres da alta sociedade. Esse jovem se senta, ajeita a túnica, sorri, talvez um pouco nervoso, como sorri quem espera ser recebido com cerimônia. Epicteto não se levanta, não cumprimenta, não pergunta de onde ele vem, quem é seu pai, qual sua linhagem. Olha para ele com aqueles olhos cansados de quem viu o mundo desde o pior ângulo possível e ainda assim escolheu não odiá-lo. E faz, sem rodeios, uma única pergunta: você está disposto a parecer ridículo? O jovem ri, achando que é piada, achando que é teste de protocolo, achando que é brincadeira de mestre. Epicteto não ri. Você está disposto a perder amigos? A ser mal interpretado pela sua família, a ser chamado de louco, de excêntrico, de antiquado, de fora do tempo? Está disposto a ver pessoas que você admirava se afastarem porque não te reconhecem mais? Está disposto a abrir mão de prazeres que todos os outros consideram normais, naturais, merecidos? Está disposto a parecer, aos olhos do mundo, alguém que perdeu algo, quando na verdade você terá ganhado tudo? Silêncio. E aqui está o segredo que poucos contam. A maioria desses jovens, depois de ouvir essa pergunta, ia embora. Voltava para Roma. Continuava sua vida. Comprava livros bonitos sobre filosofia, decorava a estante, citava frases em jantares e morria, anos depois, exatamente como tinha vivido. Cativo, mas decorado. Os que ficavam, ficavam para sempre. E agora, eu preciso que você pare. Pare mesmo, não no sentido de pausar o vídeo, mas no sentido mais profundo possível, para o turbilhão de pensamentos, para a vontade de já saber a resposta certa, para aquela voz interna que está, neste exato momento, formulando um sim apressado para parecer corajoso. Porque eu vou te fazer a mesma pergunta que Epicteto fez àquele jovem. E quero que você responda em silêncio, dentro do peito, sem precisar contar para ninguém, sem precisar se justificar. Você está disposto a ser ridicularizado, a parecer tolo, a perder pessoas, a ser mal interpretado, em troca da sua liberdade interior? Não responde rápido, sente o peso disso.
porque a resposta honesta da maioria, se ela tiver coragem de olhar para si mesma, é uma resposta que ninguém quer admitir em voz alta. É uma resposta que vem com um sim, seguido por um pequeno, vergonhoso, traiçoeiro mas. Sim, mas não quero perder o respeito do meu pai. Sim, mas não quero parecer estranho no trabalho. Sim, mas não quero abrir mão das pequenas indulgências que me fazem aguentar a semana. Sim, mas não quero ser o esquisito da família. Sim, mas não quero ficar sozinho. E aqui está a verdade que Epicteto te entregaria, sem cerimônia, sem amaciar com adjetivos. Cada um desses, mas é um elo da sua corrente. Cada um desses, mas é um motivo pelo qual você ainda dorme dentro da cela. Cada um desses, mas é mais poderoso no governo prático da sua vida do que todos os livros de filosofia que você já leu. E olha, eu não estou aqui para te julgar por isso, porque eu também tenho meus mas. Todos temos. Não existe ser humano caminhando sobre essa terra que não tenha pelo menos um pequeno mas escondido em algum canto da alma. A diferença entre quem vive livre e quem vive preso não é a ausência dos mas, é a coragem de olhar para eles, nomeá-los e decidir, um por um, qual ainda merece governar a sua vida e qual já passou da hora de aposentar. Repare numa coisa fascinante sobre essa pergunta de Epicteto. Ele não pergunta se você quer ser feliz. Ele não pergunta se você quer ter sucesso. Ele não pergunta se você quer ser respeitado, amado, admirado. Ele não promete nada disso. Ele faz o oposto. Ele te avisa, antes mesmo de começar, que o caminho da liberdade interior tem um preço social muito alto e que esse preço não é negociável. Por que ele faz isso? Porque ele afasta os curiosos antes de começar? Porque ele sabia, com a clareza brutal de quem foi escravo, uma coisa que a indústria moderna do desenvolvimento pessoal esconde de você. A sabedoria, quando levada a sério, sempre te separa um pouco da multidão. Sempre. Não tem como ser sábio e ser exatamente como todo mundo. Não tem como pensar diferente e agir igual. Não tem como ver através das ilusões coletivas e continuar dançando confortavelmente dentro delas. Toda libertação tem um custo de pertencimento. Esse é um dos preços ocultos que ninguém te conta quando vende cursos de filosofia em parcelas mensais. E é por isso que tantas pessoas leem livros estoicos por anos, citam Marco Aurélio nas redes sociais, postam frases bonitas com fundo de céu estrelado e continuam exatamente as mesmas. Reativas, ofendidas com qualquer crítica, dependentes de elogios, afundadas em comparações. Porque elas querem o adorno da filosofia, mas não querem o preço social dela. Querem parecer estoicas, sem suportar o que custa ser estoico. E isso, deixa eu te dizer com toda honestidade, é mais comum do que se imagina. Inclusive, quem está te falando isso já passou por isso. Já fui o jovem com a túnica ajeitada, já fui o leitor com a estante decorada, já fui o que cita sem viver. E é por isso que eu reconheço a armadilha quando vejo. Não porque sou superior, porque eu mesmo caí nela. Então agora, com essa honestidade na mesa, eu te pergunto de novo. Sem pressa, sem performance, sem precisar provar nada para ninguém. Você está disposto? E se a sua resposta interior, aquela que ninguém ouve, foi um sim seguido de um mas, está tudo bem. Continua aqui, continua comigo, porque é exatamente a partir desse mas que vamos trabalhar nos próximos minutos. Porque a próxima parte deste vídeo é a chave concreta. É o sistema operacional que Epicteto usava todas as manhãs ao acordar. É a engenharia mental que ele aplicava a cada acontecimento da vida. É o método que pegou um escravo aleijado e o transformou no professor secreto dos imperadores de Roma. E quando você entender esse sistema e perceber como ele se aplica, com precisão cirúrgica, a cada irritação, a cada medo, a cada expectativa frustrada do seu cotidiano moderno, alguma coisa vai começar a se mover dentro de você. Não todas as correntes ao mesmo tempo.
mas uma. Quem sabe duas. E uma corrente a menos, hoje, é uma vida inteira a mais, amanhã. Então respira fundo e vamos para a parte mais importante deste encontro entre nós. Existe uma frase de Epicteto que circula pela internet há anos, traduzida de 1000 formas, repetida em 1000 canais. A frase, em essência, diz o seguinte: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não estão. Bonita, verdadeira e do jeito que normalmente é ensinada, profundamente rasa. Porque a maioria dos canais para por aí. Apresenta a famosa dicotomia do controle como se fosse uma divisão simples em duas gavetas. Coisas que dependem de mim, coisas que não dependem de mim. Resolva a vida classificando tudo nessas duas gavetas e seja feliz. Não funciona. E não funciona por um motivo muito específico, que pouca gente tem a coragem de admitir. A vida real não cabe em duas gavetas. Pensa comigo, sua saúde. Em qual gaveta ela vai? Você controla totalmente sua saúde? Não. Genética, acidentes, vírus, fatores ambientais existem e operam fora do seu alcance. Você não controla nada da sua saúde? Também não. Sua alimentação, seu sono, seu nível de movimento, sua exposição ao estresse, tudo isso pesa enormemente. Sua reputação. Em qual gaveta? Você controla o que pensam de você? Não. Você controla totalmente o que faz, o que diz, como se apresenta? Sim, em grande medida. Mas o que outros decidem fazer com isso é território estrangeiro. Seu trabalho, seu relacionamento, seus filhos, se você tiver, sua carreira, seu corpo, a opinião dos seus pais, o resultado de uma entrevista importante, a recuperação de uma cirurgia. Nada disso cabe limpinho em duas gavetas. E é por isso que tanta gente lê estoicismo, tenta aplicar a dicotomia e 2 meses depois desiste, frustrada, achando que a filosofia é bonita na teoria, mas não funciona na vida prática. Não é a filosofia que falhou, é o ensino simplificado dela que falhou. Epicteto, o Epicteto real, o que conviveu com a complexidade humana de pé no chão, ensinava algo muito mais sofisticado. Algo que exige um pouco mais de paciência para entender, mas que, uma vez compreendido, muda completamente sua relação com o que acontece no seu cotidiano. Imagina 3 círculos concêntricos. Eu vou descrever cada um com calma e quero que você visualize com atenção, porque essa imagem vai ficar com você muito depois deste vídeo terminar. O primeiro círculo, o mais interno, é o seu núcleo absoluto. É o território que pertence apenas a você e a mais ninguém no universo. Nesse círculo estão seus juízos, seus pensamentos, suas intenções, seus desejos profundos, suas recusas, sua atenção. Esse é o único lugar onde você é de verdade o senhor inquestionável. Nenhum tirano, nenhuma circunstância, nenhuma doença, nenhuma perda pode invadir esse núcleo sem que você abra a porta. Epicteto chamava isso de o que é nosso. O segundo círculo, o intermediário, é o território misto. É onde sua ação pesa, mas o resultado não depende só de você. Aqui está seu corpo, seu trabalho, suas relações, sua reputação, seus projetos. Você influencia, você dedica, você cuida, você se entrega. Mas o desfecho final é compartilhado com fatores que não te pertencem. Seu casamento depende de você e do outro. Sua carreira depende do seu esforço e das oportunidades. Sua saúde depende dos seus hábitos e da loteria genética. Esse círculo é o terreno do agir sem garantia. E reconhecer isso, reconhecer de verdade, é uma das libertações mais importantes que existem. O terceiro círculo, o mais externo, é o território totalmente alheio. É o que escapa por completo das suas mãos. O passado que já aconteceu e nenhuma quantidade de remorso reconstrói. O futuro distante que ainda não existe e nenhuma quantidade de ansiedade antecipa de verdade. As decisões internas das outras pessoas, os ciclos da economia, da política, do clima,
o resultado bruto das suas ações depois que elas saem das suas mãos. Esse é o território do soltar. E quem não aprende a soltar esse círculo passa a vida inteira tentando segurar fumaça. Agora repara na sutileza poderosa dessa estrutura. A maioria das pessoas vive numa confusão permanente entre o segundo e o terceiro círculo. Confunde aquilo que pode influenciar com aquilo que pode determinar. E é nessa confusão que mora o sofrimento moderno. Você se esforça para ser amado por alguém, e quando esse alguém escolhe outro caminho, você desmorona, porque tratava o amor do outro como se fosse um item do primeiro círculo. Não era. Sempre esteve no terceiro. Você podia ofertar amor, oferecer presença, plantar afeto, mas a colheita nunca foi sua. Você se prepara para uma entrevista, faz tudo certo, e quando recebe o não, mergulha numa crise existencial, porque tratava a aprovação como se fosse algo que sua dedicação garantiria. Nunca foi. A entrevista era do segundo círculo, o resultado do terceiro. Você cuida da sua imagem nas redes sociais, posta com cuidado, e quando alguém te interpreta mal, você passa o dia ruminando, porque tratava a interpretação alheia como se fosse algo que sua intenção controlaria. Nunca foi. A intenção é sua, a leitura é deles. Aqui está o que poucos canais ensinam, porque é mais difícil de explicar, mas é onde mora a real potência do estoicismo. A sabedoria não está em saber o que é seu. A sabedoria está em saber o que não é seu e parar de tentar carregar esse peso. E aqui acontece uma coisa quase mágica, embora não tenha nada de mágica. Quando você aprende com prática diária a recolher sua atenção do terceiro círculo e levá-la de volta ao primeiro, sua energia vital, que estava espalhada em 1000 frentes inúteis, retorna concentrada para o único lugar onde ela tem poder real. Você para de gastar manhãs ruminando o que disseram de você ontem. Para de gastar tardes ensaiando defesas para conversas que talvez nunca aconteçam. Para de gastar madrugadas reescrevendo em pensamento decisões antigas que nenhuma reescritura altera. E essa energia toda, que estava sendo queimada em circuitos fechados, volta para o seu núcleo, volta para o que é realmente seu, volta para o que pode efetivamente mudar a sua vida. Pensa numa lâmpada. Quando o filamento está fragmentado em 1000 pedaços, ela não acende. Ela só acende quando o filamento é íntegro, contínuo, recolhido em si mesmo. A maior parte das pessoas hoje vive como uma lâmpada de filamento fragmentado, atenção espalhada em 50 lugares, energia vital dispersa em 50 preocupações que não dependem dela. E depois ainda se pergunta por que sua vida não brilha. Epicteto não brilhava porque tinha mais. Ele brilhava porque tinha menos coisas no terceiro círculo recebendo sua atenção. Menos peso no segundo círculo gerando ansiedade. Tudo concentrado, tudo recolhido, tudo dedicado ao primeiro círculo, ao único lugar onde um ser humano realmente governa. Por isso, ele podia estar acorrentado e ainda assim sorrir. Por isso, ele podia ter a perna quebrada e ainda assim manter a voz firme. Não porque era sobre-humano, porque tinha entendido a engenharia da liberdade interior. E a engenharia, uma vez compreendida, está disponível para qualquer um, inclusive para você, inclusive agora. Mas entender sozinho não basta. Você pode entender perfeitamente como funciona uma bicicleta sem saber andar de bicicleta. A liberdade interior é uma habilidade do corpo da alma, se me permite a expressão. Ela precisa ser praticada, treinada, repetida. E é por isso que existe a próxima parte deste vídeo. Para te mostrar exatamente como o próprio Epicteto, junto com Marco Aurélio e os grandes mestres da Estoa, transformava esse mapa de 3 círculos numa prática diária, em momentos específicos do dia, com gestos mentais simples que qualquer pessoa pode começar amanhã. Aliás, hoje, aliás, agora.
Mas antes, eu preciso te contar uma cena que prova que tudo isso que acabamos de conversar não é teoria de filósofo de gabinete, é história de carne. E essa cena envolve, mais uma vez, aquela perna sendo torcida na coluna de pedra. Mas dessa vez, com um significado completamente diferente. Volta comigo àquela coluna de pedra. Volta para a cena que abriu este vídeo. Mas agora, com tudo o que já conversamos, com os 3 círculos vivos dentro de você, com a pergunta portão ainda ecoando no peito. A cena é a mesma. O escravo amarrado, o dono entediado, a perna sendo torcida lentamente, o osso prestes a estalar. Mas o que estava acontecendo dentro daquele homem, naquele instante, ninguém naquele cômodo conseguia enxergar. E é exatamente isso que precisa ser descrito, porque é nesse silêncio interior que mora a prova final, a prova de carne, a prova que fez o estoicismo atravessar 2000 anos de história sem perder a relevância. Enquanto a perna era torturada, o que estava no 3º círculo de Epicteto, tudo aquilo que estava acontecendo, a força do dono, a intenção daquele homem cruel, a integridade física do osso, a reação do corpo à dor. Nada disso pertencia a Epicteto naquele momento, nem por um segundo. E ele sabia, com clareza absoluta, que tentar segurar qualquer um desses pontos seria como tentar segurar o vento com as mãos. E o que estava no 1º círculo dele, o que ainda era dele, e somente dele, mesmo acorrentado, mesmo torturado, mesmo prestes a perder o uso de uma perna pelo resto da vida? A interpretação, o significado que ele daria àquilo, a postura interna, a atenção, o juízo sobre o ocorrido, a escolha de não se identificar com a condição de vítima, a escolha de não dar ao torturador o prêmio que o torturador realmente queria, que não era o osso, era o grito, era a quebra interna, era a satisfação de ter dobrado outro ser humano. Repare numa coisa fascinante. O dono podia quebrar o osso. O osso era do 2º círculo, no máximo, nem totalmente do dono, nem totalmente de Epicteto. Mas a alma de Epicteto, aquilo que fazia dele um homem inteiro, isso o dono não conseguia tocar com torção alguma, e ele sabia. Por isso a frase tranquila, quase irônica, vai quebrar, eu te avisei. Não foi pose, não foi teatro filosófico, foi a demonstração mais limpa que a história registrou de um ser humano operando em tempo real, sob pressão extrema, com clareza absoluta sobre o que era seu e o que não era. E aqui está o detalhe que pouquíssimos sabem e que muda completamente a forma como olhamos para essa cena. Décadas depois, num campo de batalha gelado às margens do rio Danúbio, um homem se sentava na sua tenda à noite, depois de longas horas dirigindo legiões inteiras de soldados, decidindo destinos, recebendo emissários, julgando casos. Esse homem era o homem mais poderoso do mundo conhecido. Vestia púrpura, comandava exércitos, tinha ouro suficiente para comprar reinos. Seu nome era Marco Aurélio. E o que ele fazia todas as noites, na solidão da sua tenda, com a luz tremulante de uma única lamparina? Ele abria um caderno e escrevia para si mesmo em grego lições baseadas nos ensinamentos de um escravo aleijado morto há décadas. Lições baseadas em Epicteto. Pensa nisso por um instante. O imperador mais admirado de Roma carregava, como bússola interior, as palavras de um homem que tinha sido vendido em mercado público. O senhor de 50 milhões de pessoas precisava, todas as noites, ser lembrado por um ex-escravo de como permanecer livre por dentro. Por quê? Porque Marco Aurélio, com toda a sua púrpura, sabia algo que a maioria das pessoas com poder externo nunca admite em voz alta. O poder externo sem o trabalho interno é a pior das prisões, porque é uma prisão que você não pode confessar para ninguém, já que todos ao seu redor invejam sua suposta liberdade.
É uma prisão dourada, onde o detento não tem nem o direito de reclamar. Marco Aurélio podia mandar matar qualquer pessoa do império com uma palavra, mas não conseguia sozinho governar a própria mente diante de uma traição, de uma perda, de uma ofensa. Para isso ele precisava do escravo. Para isso ele recorria todas as noites ao manual de um homem que tinha provado na própria carne que a única liberdade que importa é aquela que ninguém pode conceder e ninguém pode confiscar. Aqui mora uma das verdades mais subversivas do estoicismo, e quero que você guarde isso com atenção, porque é o tipo de coisa que reorganiza uma vida inteira quando finalmente se compreende. O poder externo é cosmético, o poder interno é cósmico. Repete isso devagar. O poder externo é cosmético, o poder interno é cósmico. O cosmético muda a aparência, o cósmico muda a ordem das coisas. O cosmético é admirado pelos outros, o cósmico é experimentado por dentro, o cosmético depende da plateia. O cósmico funciona mesmo quando você está sozinho num quarto escuro às 3 da manhã, sem público, sem aplauso, sem ninguém para fingir. E é aqui que você precisa olhar para a sua própria vida com uma honestidade que talvez doa um pouco. Quanto da sua energia vital tem sido investida em construir poder cosmético? Aparências, reputações, versões de você nas redes, histórias que você conta para que os outros formem certa imagem na cabeça deles. Cargo, salário, carro, casa, viagens fotografadas em ângulos cuidadosamente escolhidos. E quanto tem sido investida no poder cósmico? Naquele trabalho silencioso, sem testemunha, de governar sua própria mente, de escolher seus juízos, de não se identificar com cada onda emocional que passa, de treinar sua atenção para pousar onde você decidiu e não onde a corrente da época puxa. Não tem resposta certa aqui, tem só a resposta honesta. E essa resposta, mesmo quando incomoda, é o primeiro presente que você pode se dar hoje. Porque aqui acontece algo curioso. Quando uma pessoa começa, mesmo que timidamente, a investir mais no poder cósmico, ela percebe depois de algumas semanas que o poder cosmético dela, curiosamente, também melhora. A presença muda, a voz muda, o olhar muda. As decisões ficam mais limpas, a pessoa para de se trair em pequenas coisas. E o mundo, sem entender bem o porquê, começa a tratar ela diferente. Mas se ela investe só no cosmético, o oposto acontece. Por mais que ela construa, por mais alta que seja a torre, por mais brilhante que seja o verniz, o vazio interior vai crescendo proporcionalmente. E chega um dia, e esse dia chega para todos os que apostaram só no cosmético, em que toda a torre desaba diante de uma única notícia, de uma única perda, de uma única traição. Porque não havia núcleo, havia só fachada. Epicteto era núcleo puro, sem fachada, sem reserva, sem máscara. Por isso a perna quebrada não o quebrou. Porque o que importava nele não estava na perna, estava num lugar onde nenhum dono, nenhuma corrente, nenhuma circunstância tinha jurisdição. E Marco Aurélio, com toda a sua glória, gastou a vida tentando alcançar essa mesma integridade interior. Conseguiu, em grande medida, e os escritos que ele deixou para si mesmo, que hoje conhecemos como meditações, não são livros de imperador, são cadernos de aluno, aluno de um escravo, aluno de Epicteto. Pensa na profundidade disso. A história, ironicamente, escolheu lembrar dos dois lado a lado, o escravo e o imperador, e os colocou no mesmo patamar, ombro a ombro, 2000 anos depois. Porque a história, no fim, não se importa com púrpura, ela se importa com o que é real. E o que é real sempre é o que cada pessoa fez consigo mesma quando ninguém estava olhando. Então, depois de tudo isso, fica uma pergunta que você precisa carregar daqui para frente, não para responder agora. Para responder ao longo dos próximos dias, nas pequenas escolhas do seu cotidiano. Você quer ser admirado ou quer ser livre?
Porque, com mais frequência do que se imagina, esses dois caminhos pedem direções opostas. E todo dia, em pequenas decisões invisíveis, você está escolhendo um deles, mesmo quando acha que não está escolhendo nada. E é exatamente por isso que existe a próxima parte deste vídeo. Porque não basta entender o mapa, não basta admirar Epicteto, não basta se emocionar com Marco Aurélio. É preciso saber concretamente o que fazer amanhã pela manhã, ao meio-dia e antes de dormir, para que essa filosofia deixe de ser ideia bonita e se transforme em estrutura viva da sua vida. E essa parte prática, esse protocolo de 3 momentos do dia, é o que vem agora. Existe uma armadilha clássica entre quem se interessa por filosofia. A pessoa lê, se inspira, anota frases, sente o peito vibrar com ideias profundas. E depois fecha o livro e volta para a mesma vida de sempre, com os mesmos hábitos de sempre, com as mesmas reações de sempre. E aí, 3 meses depois, está lendo outro autor, sentindo a mesma vibração, fechando o livro, voltando ao mesmo lugar. Filosofia sem prática vira decoração intelectual, vira coleção de citações na cabeça, sem que nenhuma delas chegue até as mãos, até a voz, até as escolhas reais da semana. Epicteto sabia disso melhor do que ninguém. E talvez ninguém tenha sido tão rigoroso quanto ele em insistir que a filosofia, para ser real, precisa virar exercício diário, repetido, treinado, como um soldado treina espada ou um músico treina escala. Não basta saber, precisa praticar até virar segunda natureza, até virar corpo, até virar reflexo. Os antigos estoicos chamavam isso de askesis. A palavra exercício, em grego, vinha exatamente daí. Filosofia era ginástica da alma. E toda ginástica precisa de momentos específicos, de horários, de estrutura. Ninguém ganha músculo treinando aleatoriamente uma vez ou outra quando lembra. Se você quer transformação, precisa de protocolo. Então, hoje, eu quero te entregar um protocolo. Simples, antigo, esquecido pela maioria dos canais. E poderoso o suficiente para, se praticado por 30 dias seguidos, mudar a temperatura interior da sua existência. 3 momentos do dia, 3 gestos mentais, cada um com nome em grego, porque os nomes carregam o peso da tradição que os criou, e cada um com função precisa, como peças de um único motor. O primeiro momento é a aurora, o instante em que você desperta. Os antigos chamavam essa prática de prosoché, que pode ser traduzida como atenção vigilante. E o gesto é simples, mas exige disciplina nos primeiros dias, porque vai contra um hábito profundamente enraizado. Antes de tocar o celular, antes de checar mensagens, antes de abrir qualquer aplicativo, antes de saber que horas são, antes de saber se choveu, antes de saber o que o mundo decidiu enquanto você dormia. Você fica por 2 minutos apenas sozinho com você mesmo, sentado na borda da cama, pés no chão, olhos abertos, e faz uma única pergunta, em silêncio. Que correntes vou aceitar hoje sem perceber? Pode parecer pouco, pode parecer simples demais. Mas pensa no que está acontecendo aqui. Você está ocupando o trono do seu próprio dia antes que qualquer outra força ocupe por você. Está estabelecendo no instante mais sagrado das 24 horas que aquela mente, aquele corpo, aquele tempo são seus. E que você, antes de ceder qualquer parte deles a qualquer um, vai pelo menos olhar nos olhos do dia que começa e perguntar o que ele pretende com você. A maioria das pessoas começa o dia derrotada. Não porque a vida delas seja dura, mas porque a primeira coisa que fazem é entregar a atenção, esse bem mais precioso, para uma corrente externa. E uma vez que essa corrente toma o leme, dirigir o navio de volta para o seu próprio rumo se torna trabalho de Hércules pelo resto do dia. 2 minutos antes do celular. Pergunta dentro de si:
Que correntes vou aceitar hoje sem perceber? E só de fazer essa pergunta, você já cortou 3 delas só por terem sido nomeadas. O segundo momento é o meridiano. Algum ponto entre o meio-dia e o fim da tarde, em que naturalmente surge uma pausa, mesmo que pequena. Pode ser durante o almoço, pode ser entre uma reunião e outra, pode ser caminhando do carro até a porta de casa. O nome dessa prática é Premeditatio Malorum, a premeditação dos males. E aqui muita gente torce o nariz, porque a primeira impressão é de que se trata de pensamento negativo, de pessimismo, de atrair má sorte. É exatamente o oposto. A premeditação dos males é o ato deliberado de imaginar, com calma e sem drama, o que pode dar errado nas próximas horas, nas próximas semanas, na sua vida em geral. E o objetivo não é sofrer antecipadamente. O objetivo é desarmar o medo. Pensa na lógica. Aquilo que te assusta é, quase sempre, aquilo que você não permitiu sequer imaginar. Você foge da imagem, empurra ela para o canto da consciência. E ela, escondida ali, cresce em proporções monstruosas, virando um vulto sem rosto que governa suas decisões pelas costas. Quando você senta, com calma, e olha de frente para o vulto, ele encolhe. Não porque a coisa temida deixa de ser difícil, mas porque você, ao imaginá-la em detalhe, percebe que tem mais recursos para lidar com ela do que supunha. Percebe que já enfrentou coisas parecidas antes. Percebe que, mesmo no pior cenário, ainda existe um amanhã, ainda existe uma escolha, ainda existe um caminho. A perda do emprego, uma doença, uma traição, uma rejeição importante, uma perda financeira, a morte de alguém que você ama. Os antigos não pediam que você ficasse remoendo essas coisas o dia inteiro. Pediam apenas que, num momento específico do meio do dia, você as encarasse por 2 ou 3 minutos e voltasse para suas atividades com uma serenidade que o medo evitado nunca consegue produzir. Sêneca dizia, com aquela honestidade afiada que tinha, que aquilo que vem inesperado pesa mais, não porque seja maior, porque a surpresa duplica o golpe. Quem premedita os males não está buscando sofrimento, está roubando da vida o direito de te pegar desprevenido. E o terceiro momento, o mais importante de todos, é o crepúsculo, o fim do dia, o instante imediatamente antes de dormir ou pouco antes disso, quando o mundo já desacelerou e você pode finalmente sentar consigo mesmo sem distração. O nome dessa prática é o exame. Os romanos chamavam de meditatio. Sêneca a praticava religiosamente todas as noites e descrevia a cena em uma das suas cartas com uma beleza que atravessou os séculos. Ele se sentava, se afastava de tudo e fazia perguntas a si mesmo como se fosse um juiz sereno, sem fúria, sem doçura excessiva, apenas com clareza. O que de hoje foi meu? O que entreguei sem precisar? Onde reagi quando podia ter respondido? Onde fui escravo de um impulso que poderia ter observado? Quando tratei algo do terceiro círculo como se fosse meu? Quando perdi a paciência com algo que não merecia o gasto? Quando agi por hábito e não por escolha? E aqui é importante esclarecer uma coisa, porque essa prática é frequentemente mal compreendida. Não é confessionário, não é sessão de autoflagelação, não é lista de pecados. É auditoria amorosa, mas honesta. É aquele momento em que você, com a serenidade de quem revisa contas no fim do mês, olha para o seu dia e separa o que foi você do que foi reação automática, o que foi escolha do que foi corrente. E o efeito disso, com o tempo, é extraordinário, porque o que se observa sistematicamente se transforma, não por esforço, por luz. A simples luz da atenção honesta tem o poder de dissolver padrões que 1000 resoluções de ano novo jamais conseguiram dissolver. Aurora, meridiano e crepúsculo. 3 momentos, 3 gestos. Prosoché, premeditatio, meditatio. Atenção, preparação, auditoria.
plantar o dia, blindar o dia, colher o dia. Não é complicado, não exige tempo extra. Cada um desses momentos pode ser feito em 2 ou 3 minutos, totalizando menos de 10 minutos do seu dia, menos do que você gasta rolando feed sem perceber, menos do que uma única ida ao banheiro com o celular na mão. E é exatamente essa simplicidade que faz com que tantas pessoas desprezem o protocolo. Porque o ego humano gosta de soluções complicadas, longas, dramáticas. Gosta de cursos caros, retiros distantes, métodos elaborados. Gosta de qualquer coisa que sustente a ilusão de que a transformação é difícil, complicada, reservada a poucos eleitos. Não é. Nunca foi. Epicteto, lembra? Vivia numa choupana com um catre de palha e uma única lamparina. Marco Aurélio escrevia em pergaminhos baratos, no canto de uma tenda, depois de jornadas exaustivas. Sêneca anotava suas reflexões nas margens de uma vida pública intensíssima. Eles não tinham aplicativo de meditação, não tinham trilha sonora ambiente, não tinham coach. Tinham apenas 3 momentos do dia e uma decisão renovada a cada 24 horas. Hoje eu volto a praticar. E quando alguém começa a praticar, mesmo que de forma imperfeita, mesmo que esquecendo alguns dias, mesmo que distraído em outros, alguma coisa muito sutil começa a acontecer. A pessoa começa a notar, no meio de uma reunião tensa, que está irritada. E ao notar, automaticamente cria espaço entre o estímulo e a reação. Esse espaço, mesmo que microscópico, é onde mora toda a liberdade humana possível. Uma pessoa começa a reparar, antes de responder uma mensagem inflamada, que tem um pequeno impulso querendo conduzir os dedos. E ao reparar, escolhe, em vez de obedecer. A pessoa começa a perceber, no meio de uma compra impulsiva, que aquela vontade não veio dela. Veio de um anúncio bem desenhado que a alcançou 3 horas atrás, plantando uma semente que agora tenta colher. E ao perceber, sorri por dentro e decide outra coisa. São pequenos atos, quase invisíveis, mas quando se acumulam ao longo de meses, anos, eles compõem aquilo que os antigos chamavam de caráter. E o caráter, para os estoicos, era a única coisa que verdadeiramente importava. Porque o caráter é o único bem que ninguém, jamais, em circunstância alguma, pode tirar de uma pessoa. Pode tirar bens, pode tirar saúde, pode tirar reputação, pode até tirar a vida. Mas o caráter, esse pequeno milagre forjado dia após dia, esse vai com o homem aonde ele for, inclusive para além das fronteiras da própria existência. E é nesse caráter, e somente nele, que mora a liberdade que Epicteto descobriu acorrentado e que Marco Aurélio tentou alcançar coroado. A mesma liberdade que agora está sendo oferecida a você, não como ideia, como prática, não como sonho, como protocolo, não como filosofia distante. Como amanhã pela manhã, ao acordar, com os pés no chão antes do celular. E talvez, depois de tudo o que conversamos, esteja chegando o momento de você olhar para essa coluna de pedra, onde tudo começou, com olhos diferentes. Olhos que entendem, finalmente, que aquela cena não era sobre um escravo torturado por um senhor cruel. Era sobre algo muito maior. Era sobre toda a condição humana, condensada num único instante, e sobre uma escolha que cada um de nós, cedo ou tarde, vai precisar fazer. Volta uma última vez àquela coluna de pedra, mas agora olha de longe, recua na cena, sai do papel de espectador chocado e assume o papel de quem entendeu. O escravo na coluna não é apenas Epicteto. O escravo na coluna é cada ser humano que já nasceu sobre essa terra. O dono que tortura não é apenas aquele romano cruel do século I. O dono que tortura tem 1000 rostos diferentes ao longo de uma vida. Em alguns dias, o dono é um chefe. Outros dias, é uma crítica recebida. Outras vezes, é uma traição que você não esperava. É uma doença que chega sem aviso.
É uma perda que rasga o peito sem pedir licença. É uma humilhação pública. É um silêncio doloroso de alguém que você ama. É um plano que ruiu. É uma juventude que passou. É um espelho que mostrou rugas que você não esperava encontrar tão cedo. Toda a história humana, no fim, se reduz àquela cena. Há sempre alguma coisa, ou alguém, ou alguma circunstância tentando torcer alguma parte de você. E há sempre, sem exceção, dois caminhos diante daquela torção. Apenas dois. Por mais complexa que a vida pareça, na hora da verdade, são sempre dois. Você pode gritar como escravo, pode se debater, pode amaldiçoar o céu, pode culpar os outros, culpar o passado, culpar a sorte, pode apodrecer no ressentimento, pode passar anos remoendo o que não deveria ter acontecido. Pode entregar sua paz a quem te machucou, dando ao algoz não apenas o golpe, mas a vitória completa, a vitória de continuar te ferindo dentro da sua própria mente, todos os dias, mesmo quando essa pessoa já está longe ou morta, ou completamente esquecida da sua existência. Ou você pode observar como Epicteto, pode reconhecer o que está acontecendo, pode separar com a clareza dos 3 círculos o que pertence a você do que não pertence. Pode escolher, no instante em que o golpe vem, manter intacto aquele núcleo que nenhuma força exterior pode alcançar sem a sua autorização. Pode dizer, talvez não em voz alta, mas com toda a alma. Você pode quebrar o osso, mas não vai quebrar o que importa. E aqui está a verdade que precisa entrar em você antes deste vídeo terminar. Essa verdade não é confortável. Não é palatável, não é a frase bonita de fundo de tela que se compartilha no Instagram. Essa verdade é dura, é antiga e é, ao mesmo tempo, a mais libertadora de todas. Você não controla o que a vida quebra em você. Você nunca controlou. Nem Epicteto controlou. Nem Marco Aurélio controlou. Nem Sêneca, mesmo sendo dos homens mais ricos de Roma, controlou. Quando o imperador Nero ordenou a sua morte, Sêneca não pôde negociar. Apenas escolheu como morrer. E morreu como viveu, com os olhos abertos, com a voz firme, ditando reflexões aos que o rodeavam até o último suspiro. Você não controla o que a vida quebra em você, mas você controla, e isso é tudo, quem permanece de pé entre os escombros. Lê isso de novo. Devagar, deixa cada palavra encontrar seu lugar dentro do peito. Você não controla o que a vida quebra em você. Você controla apenas, e isso é tudo, quem permanece de pé entre os escombros. Não é o tamanho da tempestade que define um ser humano. É a postura interior dele depois que a tempestade passou. Tem gente que perdeu pouco e ficou amargurada para sempre. E tem gente que perdeu tudo e construiu dos escombros uma serenidade que nenhuma vida fácil jamais teria produzido. A diferença entre essas duas pessoas não está no que aconteceu com elas. Está no que elas decidiram fazer com o que aconteceu. E essa decisão, repare bem, não é um único ato grandioso. Não é uma resolução de ano novo. Não é um juramento solene. Não é um momento dramático no alto de uma montanha. Essa decisão é uma decisão pequena, repetida 1000 vezes ao dia, quase invisível, na escolha de cada juízo que você forma sobre o que está acontecendo em volta de você. A pessoa te interrompeu na fila. Decisão. A notícia trouxe algo que te deixou tenso. Decisão. O comentário foi mal recebido. Decisão. O dia não saiu como planejado. Decisão. A noite chegou e algo continua doendo. Decisão. Cada um desses microinstantes é uma coluna de pedra em miniatura. Um pequeno momento em que algo tenta torcer alguma parte de você. E em cada um deles, em cada um sem exceção, você está, sem saber, fazendo a mesma escolha que Epicteto fez. Está dizendo, com seus juízos, com sua atenção, com sua reação, ou eu pertenço ao que está acontecendo, ou o que está acontecendo passa por mim sem me capturar.
Essa é a única liberdade verdadeira, não a liberdade de escolher entre 50 marcas de iogurte no supermercado, não a liberdade de votar a cada 4 anos, não a liberdade de viajar para qualquer país. Essas são liberdades pequenas, condicionadas, externas, importantes, mas pequenas. A liberdade que Epicteto descobriu, a única que nenhum poder humano pode te conceder e nenhum tirano pode te confiscar, é a liberdade de permanecer você mesmo enquanto o mundo tenta fazer outra coisa de você. É a liberdade de, no meio do caos, manter um centro. É a liberdade que sobrevive à perda do emprego, ao fim do relacionamento, à doença, à pobreza, à velhice, e até mesmo a morte. E essa liberdade não vem de fora, não está esperando você num lugar distante, não chega quando finalmente você atingir alguma meta, alguma conquista, algum patamar. Essa liberdade está disponível agora, no instante exato em que você está ouvindo essas palavras, e está disponível para o resto da sua existência, todos os dias, em todos os momentos, sem exceção. Basta lembrar dela, basta praticá-la, basta começar. Talvez você esteja terminando este vídeo numa fase difícil. Talvez algo recente tenha torcido algo dentro de você. Talvez exista neste momento uma coluna de pedra encostada nas suas costas e alguém ou alguma coisa esteja torcendo. Se for esse o caso, eu quero que você ouça uma coisa, não como ideia, mas como mensagem direta. O osso pode quebrar. Talvez já esteja quebrado. Talvez não tenha como evitar a quebra que está em curso. Mas o que importa em você, aquilo que é o seu núcleo absoluto, aquilo que pensa, escolhe, ama, decide, resiste, espera, persiste, isso ninguém pode tocar sem a sua autorização. E enquanto você não autorizar, isso permanece intacto, mesmo que o mundo todo conspire para o contrário. Essa é a herança que um escravo aleijado deixou para você 2000 anos depois, atravessando impérios, idiomas, séculos, telas. Essa é a herança que um imperador descobriu valer mais do que toda a púrpura de Roma. Essa é a herança que está aqui, agora, sendo oferecida a você gratuitamente no idioma da sua infância, na voz de um amigo que te quer livre. Recebe, carrega contigo. E começa, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, mesmo que titubeante, a viver como alguém que sabe. Porque saber e não viver é talvez a única tragédia verdadeiramente irreparável da existência humana. E você, depois de tudo o que conversamos aqui, não vai mais ter o luxo de não saber. Antes de eu te deixar ir, antes que a luz da tela se apague e a vida cotidiana volte a reclamar a sua atenção, preciso te pedir uma coisa. Mas não vou te pedir do jeito que normalmente se pede em vídeos de YouTube. Não vou te pedir para se inscrever, para deixar o like, para ativar o sino de notificações, como quem cumpre tarefa burocrática. Esses pedidos genéricos não combinam com o que acabamos de viver juntos aqui. Eu vou te pedir outra coisa. Algo bem mais difícil e bem mais importante. Eu quero que você se inscreva neste canal, sim, mas não por mim. Porque eu, francamente, não preciso. O que vai acontecer comigo se você se inscrever ou não, em última análise, pertence ao terceiro círculo da minha vida. E eu já fiz, faz tempo, as pazes com isso. Você não me deve nada. Eu não te cobro nada. Eu quero que você se inscreva por aquele homem livre que existe dentro de você, por aquela mulher livre que existe dentro de você, por aquela versão sua que, em algum lugar profundo do peito, sempre soube que tinha mais, sempre soube que merecia mais do que a corrida de hamster que se vendeu como vida adulta. Sempre soube que existia algo além das pequenas alegrias compradas no cartão de crédito e dos pequenos consolos baixados em forma de aplicativo. Esse homem, essa mulher, está aí dentro. Talvez adormecido faz anos. Talvez ferido. Talvez convencido por todas as vozes externas de que aquela inquietação interior era só imaturidade, só carência, só falta do que fazer.
mas ele continua aí. Ela continua aí, esperando com a paciência das coisas eternas que você lembre. E cada vídeo desse canal, cada palavra que estamos plantando aqui, é um pequeno cutucão nessa lembrança. É um pequeno empurrão nessa direção. É um lembrete de que a filosofia que parece distante, antiga, exótica, é na verdade a coisa mais íntima e mais próxima que existe, porque ela fala daquilo que você é, no fundo, antes do mundo te ensinar a ser outra coisa. Então se inscreve não por obrigação, mas por aliança, como quem assina um pacto silencioso consigo mesmo, como quem coloca um marco visível no tempo, dizendo a partir de hoje, eu volto, volto a mim, volto à serenidade, volto à dignidade, volto àquela versão minha que ainda não tinha sido capturada pelas 1000 correntes invisíveis dos dias modernos. Deixa o like, sim, mas pensa nele de outro modo. Pensa nele como uma centelha que ajuda essas palavras a alcançarem outra pessoa. Em algum lugar do mundo, neste exato momento, existe um homem ou uma mulher passando por algo difícil, segurando um peso silencioso que ninguém ao redor sabe que ele ou ela está segurando. Essa pessoa pode encontrar esse vídeo nos próximos dias, e essas palavras podem chegar como respiração para um peito que estava fechado. Cada like aproxima essa entrega. Cada compartilhamento encurta a distância entre a mensagem e quem precisa ouvi-la. Não é favor a um canal, é solidariedade silenciosa entre estranhos que carregam a mesma humanidade. É como deixar uma vela acesa no caminho de quem virá depois. E agora vem o pedido mais importante de todos. O que vai te custar não um clique, mas uma reflexão honesta. Eu quero que você desça até os comentários, agora ou depois de pensar um pouco, e responda uma única pergunta. A pergunta vai ficar escrita aqui, em destaque, e vai ficar ecoando dentro de você se você levar a sério. Qual corrente você vai cortar primeiro? Não responda com generalidade. Não responda com aquela frase pronta que parece bonita, mas não diz nada. Responda com nome, com situação, com pormenor. Que corrente específica hoje, neste momento da sua vida, você reconheceu enquanto este vídeo passava? Pode ser uma relação que está te diminuindo. Pode ser um hábito que está te roubando manhãs. Pode ser uma mágoa antiga que ainda governa seus humores. Pode ser uma comparação obsessiva com a vida de outra pessoa. Pode ser um medo de parecer ridículo e que tem te impedido de fazer aquilo que você sabe que deveria fazer. Escreve. Escreve para você. Porque o ato de nomear em letras visíveis em local público tem um peso que o pensamento solitário nunca vai ter. Quando você escreve, você se compromete. Quando você escreve, você não pode mais fingir que não viu. Quando você escreve, alguma coisa antiga e profunda dentro de você toma nota e cobra, depois, com a fidelidade dos compromissos verdadeiros. E mais, quando você escreve, você ajuda outras pessoas. Porque alguém que vai ler seu comentário daqui a 3 semanas pode estar exatamente no mesmo ponto que você está agora. E a sua honestidade pode ser o farol que ele ou ela precisava para nomear a própria corrente. A comunidade que se forma nos comentários deste canal não é cenário de algoritmo, é praça pública moderna. É a ágora dos antigos transposta para a tela. E uma ágora viva começa quando alguém tem coragem de falar primeiro. Antes que você vá, deixa eu te dizer uma última coisa. E essa última coisa é pessoal. Tudo o que conversamos aqui ao longo destes minutos não foi entretenimento, não foi conteúdo motivacional para passar o tempo entre o jantar e o sono. Não foi uma performance filosófica, foi um convite real, sério, antigo, urgente. O convite que Epicteto fez a cada aluno que entrava em sua choupana. O convite que Marco Aurélio fez a si mesmo todas as noites na tenda. O convite que Sêneca fez a Lucílio em cada uma das cartas que sobreviveu até hoje.
Esse convite atravessou 2000 anos e chegou até você, em português, numa terça-feira qualquer, num celular ou numa tela de computador, sem cerimônia, sem aviso, sem que você tivesse pedido especificamente por ele. Mas chegou. E o fato de que você ouviu até aqui, sem desistir, sem trocar de vídeo, sem cair em distração, significa alguma coisa. Significa que algo em você está pronto. Significa que a parte sua que sempre soube finalmente encontrou uma frequência que ressoa. Não desperdice esse momento. Não feche este vídeo e mergulhe imediatamente no próximo conteúdo. Não deixe o algoritmo levar embora, em segundos, aquilo que demorou tanto para chegar. Fica um instante parado. Respira. Deixa essas palavras assentarem. Deixa o silêncio fazer seu trabalho. E amanhã pela manhã, antes do celular, lembra. Aurora. Pés no chão. Pergunta: que correntes vou aceitar hoje sem perceber? Esse pequeno gesto, repetido por 30 dias, vai te entregar mais transformação do que 50 livros não praticados. Eu prometo. E quem te promete não sou eu. São 2000 anos de homens e mulheres que praticaram, viveram e atestaram com a própria carne que funciona. A liberdade interior não é mito, não é luxo de filósofo antigo. Não é privilégio de quem nasceu com temperamento sereno. É herança humana, é direito de nascença. É aquilo que você sempre teve e que apenas precisa reaprender a habitar. Volta a habitar, volta a si, volta para casa. E quando voltar, lembra de quem te esperou esse tempo todo, paciente, intacto, sem reclamar, sem cobrar, sem julgar nem por um segundo a sua demora. Foi você. O verdadeiro você, aquele que nunca foi escravo de coisa alguma, mas que esqueceu por algum tempo dessa verdade simples. Bem-vindo de volta. E até o próximo encontro aqui, neste mesmo lugar, onde 2000 anos de sabedoria continuam te esperando, paciente, sem pressa, sem cobrança, com a fidelidade silenciosa das coisas eternas.